Olá, meu nome é Alexandre Lopes e eu vou falar sobre o nosso projeto intitulado Light Training Strategies for Portuguese English in English Portuguese Translation. A principal motivação do nosso projeto é que o treinamento de modelos modernos de NLP é custoso. Por exemplo, a submissão vencedora do WMT19 Biomedical Translation Task utilizou 4 Tesla V100 para treinamento, enquanto, nesse ano, a vencedora do WMT20 Biomedical Translation Task em português utilizou uma TPU. Existe uma forma de treinar modelos competitivos em um computador game, ou seja, sem utilizar um servidor high-end. Nós propomos duas estratégias para treinar em uma GPU RTX 2070, que é uma GPU game, com resultados competitivos. Para tal, realizamos o fine tuning em cima de uma arquitetura chamada T5, Text-to-Text Transfer Transformer. Essa é uma arquitetura baseada em Transformer, que, como o nome já diz, ela é text-to-text, ou seja, um texto é gerado de entrada e um texto é gerado na saída. Para tal, para realizar atividades como sumarização e classificação, utiliza-se uma tag no início da sentença para que o modelo consiga distinguir diferentes tarefas. Nós adicionamos uma nova tarefa que não estava proposta originalmente, que é a Translate English to Portuguese. Como se vê logo na primeira caixa, o modelo ele possui um modelo de tradução, mas tradução de inglês para alemão. Nós utilizamos esse modelo original que já existia e acrescentamos apenas essa tarefa e fizemos o fine tuning apenas nela. O problema é que fazendo isso em cima da modelo disponível pelos autores, você não consegue resultados positivos, pois o tokenizador disponível não lida com alguns caracteres em português. Para resolver esses problemas, nós propomos duas estratégias. A primeira é a adaptação de tokenizador original do T5 para que ele funcione e entenda alguns tokens em português, e a utilização de um modelo T5 pré-treinado em um corpus em português. A primeira estratégia pode ser dividida em dois estágios. O primeiro chama-se estágio de complementação de tokens. A ideia é fazer a adição de tokens de vogais acentuadas utilizadas em português que não estavam presentes no tokenizador original. Pode-se ver aqui embaixo uma lista dos tokens adicionados. Pode-se ver, por exemplo, que o A com tio não estava disponível no tokenizador original, o que gera muito ruído na saída, pois essa é um caractere muito utilizado em português. Além da adição dessas vogais, nós também fizemos a adição da palavra mais comum disponível no Paracrawl português e inglês, que é um dataset comum para a tradução, que é a palavra não. Então, na tabela à direita, podemos ver que usando o tokenizador sem fazer a adição de tokens em português, todas as vezes que algum token como o Acontil aparece, o tokenizador simplesmente não consegue gerar um token válido de saída. E a decodificação dele ocorre com um till, que é o token utilizado para um token unknown, ou seja, desconhecido. Quando realizamos a adição desses tokens, agora é possível sim fazer a conversão da decodificação da informação sem perda da informação. O problema é que quando a gente faz isso, cada token adicionado torna-se uma palavra nova. Ou seja, ao adicionar o acontil, quando por exemplo, o tokenizador encontrar a palavra indignação, ele vai quebrar ele em 3 tokens. É necessário então um novo estágio, que é o estágio de reagrupamento de palavras. Os tokens então adicionados se tornam palavras simples quando decodificados, e nós precisamos reunir esses tokens para formar uma única palavra novamente. Lembrando que apenas devemos reunir os tokens adicionados e não reunir tokens originais. Caso contrário, a gente estaria fazendo reunião de palavras distintas. A segunda estratégia é a utilização de T5 pré-treinado. Nós utilizamos o modelo PTT5.
Analisamos 4 cenários diferentes aqui. Inglês e português, com T5 pré-treinado e um corpus em português. Tradução em inglês e português, no T5 pré-treinado e um corpus em inglês. Tradução português e inglês com corpus pré-treinado em português. E tradução português e inglês com o T5 pré-treinado e um corpus em inglês. A ideia aqui era avaliar qual cenário produziria o melhor resultado de tradução. Se era utilizar o T5 pré-treinado para a linguagem objetivo ou para a linguagem de entrada. Realizamos diversos experimentos. Primeiro, o dataset foi dividido em 2 estágios. O primeiro estágio de treinamento seria composto por um treinamento em 5 milhões de sentenças do Paracrawl V6, que é um corpus bem famoso de línguas europeias em inglês. A segundo estágio seria a composição de diferentes datasets, majoritariamente da área biomédica. Então, nós fizemos a composição de uma corpora com 5 corpos distintos, totalizando mais de 6 milhões de sentenças. Utilizando o primeiro estágio de datasets, podemos analisar a performance de alguns estágios fine-tuning e algumas melhorias no modelo. Podemos, por exemplo, perceber que a performance da adaptação do tokenizador original T5, que é a nossa primeira proposta de adaptação do tokenizador original, ela melhora em quase 5 blow points fazer a adição dos tokens em português do que utilizar apenas o tokenizador original. Realizamos também, como comentado, a busca por hiperparâmetro, e esses foram os valores utilizados durante os experimentos a partir daqui. Também, no final do primeiro estágio de treinamento, nós utilizamos um subconjunto do Paracrawl, feito por nós mesmos, denominado Paracrawl 99K, que foi deduplicado e checado se existe alguma interseção, pelo menos 70%, entre cada uma dessas sentenças com as sentenças de treinamento como teste. Analisamos o Google Translate API com nossas 2 melhores estratégias e podemos perceber que em até um dos casos nós conseguimos bater o resultado do Blow Score da tradução do Google quando utilizamos o modelo pré-treinado em português. E mesmo no português e inglês obtemos resultados competitivos com o do Google Translate API. Resultados. Vou comentar um pouco agora sobre os resultados que a gente obteve. No WMT19, nós obtemos o estado da arte com as técnicas usando pré-treinamento em português e fazendo um incremento de 2 dos hiperparâmetros citados anteriormente. Esses hiperparâmetros necessitam de maior tempo de treinamento. Dessa forma, provavelmente, caso a gente aumentasse ainda mais esse valor, poderíamos obter valores superiores. Mas, com esses valores, nós já conseguimos bater os resultados anteriores e o comparativo que fizemos com o MariaMT, que é uma técnica muito utilizada de tradução e está disponível na biblioteca Hugging Face. No WMT20, podemos ver os resultados de Sacreblow obtidos. Apesar de não batermos o estado da arte, que nesse ano o vencedor foi o time de Sheffield, nós obtivemos resultados muito próximos, com nossos melhores modelos, obtendo diferença entre 1.3 e 1.5 pontos de blow points, utilizando uma arquitetura muito mais simples do que a dele de treinamento, que foi uma TPU. Conclusão: é possível desenvolver modelos de tradução inglês-português e português-inglês competitivos utilizando o computador caseiro. Métodos de adaptação simples, como os mostrados na primeira estratégia, melhoram até 4.8 blow points os resultados obtidos utilizando um tokenizador padrão, sem a necessidade de utilizar um modelo pré-treinado em uma língua não inglesa. Esse cenário é principalmente importante caso não seja possível realizar esse treinamento, que ainda assim é custoso. Se for disponível, utilizar um modelo pré-treinado em língua não inglesa pode gerar resultados ainda melhores. Para mais informações, cheque nosso repositório. Obrigado.